A Questão Criminal, por Eugênio Raul Zaffaroni. Capítulo 1. A Academia, os meios de comunicação e os mortos. Em qualquer lugar da superfície deste planeta, fala-se da questão criminal. É quase a única coisa de que se fala, em concorrência com o futebol, que é arte complexa, embora poucos pareçam se dar conta de que machucamos muito o planeta e podemos lhe provocar um espirro que nos projete violentamente a quem sabe onde, para não usar alguma expressão pouco acadêmica. Fala-se, disse, com esse si impessoal do palavrório. E o mais curioso é que quase todos acreditam ter a solução, ou, pelo menos, emitem opiniões. Claro que se fala ao compasso de julgamentos assertivos, em tom sentenciador, emitidos pelos meios de comunicação de massa. Estes, às vezes, nas mãos de grandes corporações transnacionais, enredadas com outras que disputam o poder aos estados, bastante impotentes, do mundo globalizado. É indispensável escutar o que se fala para não se ficar falando sozinho, como costuma acontecer no mundo acadêmico. E em nosso país e nos outros, por onde às vezes me desloco, fala-se da questão criminal como de um problema local. As soluções passam por condenar um ou outro personagem ou instituição, mas sempre falando de um problema local, nacional, estadual, às vezes quase municipal. Poucos se dão conta de que se trata de uma questão mundial, na qual se está jogando o âmago mais profundo da forma futura de convivência e talvez, inclusive, do próprio destino da humanidade nos próximos anos, que pode não estar isento de erros fatais e irreversíveis. Se ficamos no plano da análise local, perdemos o mais profundo da questão, porque olhamos as peças sem compreender as jogadas do tabuleiro de um xadrez macabro, no qual se joga, em definitivo, o destino de todos. Quando nos limitamos a esses julgamentos, ficamos presos à Dona Rosa. É claro que se deve resolver o problema da Dona Rosa, mas a armadilha do velho comunicador dos festivos anos 1990 consistia em nos encerrar no problema de Dona Rosa. Devo esclarecer que sempre me ofendi com aquela menção à Dona Rosa, por me lembrar de minha avó, materna, que se chamava Rosa, e vivia em um bairro, como eu sempre fiz, e pensava muito mais e melhor do que o personagem de ficção com o qual o artífice da comunicação dos anos irresponsáveis sintetizava sua argumentação enganosa. Quando se abriu a possibilidade de escrever esses suplementos, confesso que me senti seriamente desafiado. Em todo o mundo acadêmico, os dedicados ao tema observam e criticam o fenômeno da centralização da questão criminal, e o fazem, inclusive, com diagnósticos muito bons. Nenhum dos conceitos expostos nesses suplementos foi concebido no plano científico por minha exclusiva criatividade. Longe disso. Porém, se tudo fica no mundo acadêmico, parece que não temos capacidade de comunicá-lo, ou, melhor dizendo, parece que a comunicação é contaminante, que a pureza científica deve ser mantida à margem da comunicação, que perdemos nível acadêmico quando pretendemos explicar algo a isso que hoje chamam o público, sem que nos apercebamos de que o público somos nós quando nos dói o fígado ou quando saímos para comprar pães. É claro que o pensamento acadêmico, universitário, é importante, mas creio que chegou a hora de comunicá-lo. As borlas doutorais, as togas e os punhos de pouco servem quando se fala do que todos sabem, segundo o que lhes dizem as grandes corporações midiáticas do mundo, incluindo muitos políticos, oportunistas, alguns, propulsores conscientes de um novo totalitarismo, outros, amedrontados e tremendo diante das corporações midiáticas, os demais. Não estamos diante de fenômenos apenas locais, nacionais, estaduais nem municipais, mas sim diante de problemas que podemos resolver apenas em partes nesses níveis e que integram uma trama mundial. Insisto, se não compreendermos essa trama, moveremos sempre mal as peças, perderemos partida após partida. Devemos fazer o maior esforço para impedir que isso aconteça, porque, no fundo, estamos diante de uma encruzilhada civilizatória,
uma opção de sobrevivência, de tolerância, de coexistência humana. Vivemos um momento de poder planetário, que é a globalização, que sucede ao colonialismo e ao neocolonialismo. Cada momento, nesse contínuo do curso do poder planetário, foi marcado por uma revolução. A mercantil, do século XIV, a industrial, do século XVIII e agora a tecnológica, do século XX, que se projeta para o século atual. Esta última revolução, a tecnológica, é fundamentalmente comunicacional. Se não compreendermos isso e nos deixarmos ficar em nossos guetos acadêmicos, o serviço que prestarmos será muito pobre. Há um mundo que as pessoas comuns não conhecem, que se desenvolve nas universidades, nos institutos de pesquisa, nas associações internacionais regionais e mundiais, nos foros e nas pós-graduações, com uma literatura imensa que alcança proporções siderais, de dimensão tamanha que ninguém pode dominar individualmente. É o mundo dos criminólogos e dos penalistas. As corporações os ignoram e, quando lhes cedem algum espaço, os técnicos se expressam em seu próprio dialeto, incompreensível para o resto dos humanos. O desafio consiste em abrir esses conhecimentos, não para pontificarmos a partir da ciência com a solução, nem para sermos os iluminados que, corrigindo o velho Platão, pretendemos nos colocar como um criminólogo rei, mas sim para mostrarmos o que se pensa e o que se sabe até agora. E também para fazer a autocrítica do que dizemos, porque certamente tampouco temos uma história e uma genealogia feita somente de prestígio, dado que, muitas vezes, nossos colegas legitimaram o ilegitimável até limites inacreditáveis. Imaginemos o que aconteceria caso se procedesse com o mesmo critério em outros âmbitos, como, por exemplo, no da medicina. Se, numa mesa de bar, alguém defendesse a teoria dos humores, é provável que os demais o olhassem com ironia. Porém, como a liberdade é livre, é claro que qualquer um pode continuar defendendo a teoria dos humores na mesa de bar. Ninguém discute esse direito à expressão. No entanto, seria grave se a teoria dos humores fosse divulgada como discurso único pelos meios de comunicação, se desprestigiasse ou menosprezasse a quem dissesse algo diferente, se os pesquisadores médicos e os biólogos ficassem isolados com seus discursos em seus institutos, se a autoridade sanitária e os políticos que fazem as leis acreditassem na opinião do bar e não na que os médicos poderiam dizer, ou pior ainda, se os próprios médicos fizessem calar a quem negasse a teoria dos humores, porque isso lhes gera um perigo político. É óbvio que o índice de mortalidade subiria de forma alarmante. Pois bem, o mesmo acontece com a questão criminal. Aumentam os mortos no mundo. Afirmam-se opiniões mais ou menos estranhas, equivalentes à teoria dos humores na medicina. Os políticos e as próprias autoridades difundem ou aceitam essas incoerências e, lamentavelmente, também aumentam os índices de mortalidade. Eu não estava em 1811, quando se suprimiram as togas no judiciário, nem sequer na reforma universitária de 1918, pois não sou nenhum fenômeno da biologia, mas sei que não usamos togas nos tribunais nem nos recintos universitários nacionais desde muito antes que me pusessem a primeira fralda. Contudo, as togas continuam nos pesando, e isso não é admissível na hora da comunicação. Se o campo de batalha é comunicacional, devemos travar a luta também nesse terreno. Este é o grande desafio. Por isso, devemos arregaçar as mangas e sair ao campo em que nos desafiam. O cidadão comum deve saber que há um mundo acadêmico que fala disso, da questão criminal, que, embora não tenha nenhum monopólio da verdade, pensou e discutiu umas tantas coisas, que se equivocou muitíssimas vezes e muito feio, mas também aprendeu com esses erros. Os médicos também se equivocaram muitíssimas vezes, desde os tempos em que, para curar as feridas, passavam um unguento sobre a arma que havia causado o dano, até os tempos mais próximos, em que, para curar os doentes mentais, lhe enfiavam agulhas na cabeça.
mas nem por isso nos colocamos nas mãos dos curandeiros quando nosso apêndice fica inflamado. É bem verdade que há diferenças entre a medicina e a ciência penal e criminológica, que consistem em que esta última trata sempre do poder, o que não é alheio à medicina, mas pelo menos nesta a relação não é tão linear. Também é certo que, inclusive, o conceito de ciência depende do poder que decide quem tem esse status. Por isso, quando se fala de ciência penal ou de ciência criminológica, pode-se colocar em dúvida o status de ciência, mas também se diz que a medicina não é uma ciência, e sim uma arte. Como o mundo acadêmico também se equivoca, tampouco é seguro que o que nele se fala seja a realidade. A questão da realidade, neste como em tantos outros âmbitos, é algo muito problemático, em particular quando vivemos numa era midiática, em que tudo se constrói. Não vou me meter numa questão que se discute desde os albores da filosofia, porém, o certo é que, na nossa época, o problema da realidade chegou a um ponto tal que não faltou quem afirmasse que tudo é construído, que não há onde se agarrar. Mas Baudrillard escrevia na França, não sei se tomava algum aperitivo adocicado em uma calçada de Paris, e fazia isso antes de Sarkozy, e quando ninguém pensava na filha de Le Pen à frente das pesquisas. Nós estamos aqui no fundo do mapa, ou na parte de cima, depende de onde se olhe. O norte acima é uma mera convenção. Os neozelandeses, certa feita, fizeram um mapa com o sul acima. Porém, por sorte, longe de latitudes hoje mais perigosas, ainda que com todos os inconvenientes do subdesenvolvimento. Nós nos achamos, por um lado, com a publicidade midiática das corporações mundiais e seu discurso único, de repressão indiscriminada para com os setores mais pobres ou excluídos. Por outro, com o discurso dos acadêmicos, isolados em seus guetos e falando em dialeto. Se, junto com o aperitivo, engolimos as batatinhas fritas e os amendoins e pensamos que não há nada que possa nos dar um gostinho de realidade, estamos perdidos. Eu não pretendo ser localista e afirmar que, quando digo nós, me refiro agora somente aos latino-americanos, mas sim que em poucos anos se fez mais que evidente que não há o mínimo gostinho de realidade nessas questões. Também os franceses estariam perdidos com Sarkozy e a jovem Le Pen, para não falar dos estadunidenses e seu tio Pare quando eu era pequeno. Me lembro que Pare era algo muito mais divertido. Perron dizia que a única verdade era a realidade, mas as batatinhas fritas e os amendoins de Baudrillard nos dizem pouco menos que a realidade não existe. Será que isso se aplica à questão criminal? Não, pelo menos aqui. E não me meto nas outras coisas que dizem respeito aos filósofos. Isso não se aplica. Se eu tivesse perguntado qual é a realidade da questão criminal à minha avó Rosa, que, insisto, raciocinava muito melhor do que o comunicador que inventou o personagem, ela me teria respondido com toda a sabedoria que a única realidade nisso tudo são os mortos. E é isso mesmo, sem dúvida. A única verdade é a realidade, e a única realidade na questão criminal são os mortos. Não qualquer morto, é claro, porque de acordo com o que a estatística demonstra, há quase um morto por pessoa. Como, todavia, alguns ainda não estão mortos, há uma pequena diferença, o que levou o imortal poeta português Fernando Pessoa a afirmar que o homem é um cadáver adiado. Evidentemente que não recomendo sua leitura em casos de bipolaridade. Concretamente, o certo é que todos os vivos, isto é, os que vivem, somos adiados, mas há alguns anos os quais não se adia o suficiente. Mas há alguns aos quais não se adia o suficiente, porque são mortos. Estes ficam mudos, porque costuma-se afirmar peremptoriamente que os mortos não falam, o que é verdade em sentido físico, mas, sem dúvida, os cadáveres dizem muitas coisas que esta sonora afirmação oculta. Vejamos. Às vezes chegam a nos dizer até quem matou, pelas pistas que o autor deixa no cadáver, mas o cadáver nos diz sempre que está morto. Esta é a mais óbvia palavra dos mortos, dizer-nos que estão mortos.
Por isso, quando se afirma que não há pretexto algum para a realidade na questão criminal, o que na verdade fazemos é emudecer os mortos, ignorar que nos dizem que estão mortos. Na minha complicada vida, quando muito jovem, inspecionava hospitais municipais e conheci algumas pessoas que falavam com os mortos nos necrotérios. Embora não duvide de minha saúde mental, não me dedico a isso agora, mas a algo bem diferente. Trata-se de perguntar que cadáveres antecipados há nos necrotérios, nas fossas comuns, no mar ou quem sabe onde. Por isso, o que vou explicar a vocês tem três etapas fundamentais: o que nos foi sendo dito ao longo da história e o que nos diz hoje em dia a academia, as palavras dos acadêmicos. O que nos dizem os meios de comunicação, as palavras dos meios de comunicação, e o que nos dizem os mortos, a palavra dos mortos. Depois veremos se podemos chegar a alguma conclusão que, da minha parte, adianto. O conjunto nos recomenda, antes de tudo, prudência, cautela no uso do poder repressivo. Muita cautela. Este é o programa dessa exposição em sua síntese mais acabada. Saber o que nos dizem os acadêmicos, os meios de comunicação e os mortos. Como posso arregaçar as mangas da toga, mas não ficar sem ela? Porque cada um tem sua deformação profissional e dificilmente controlável, nunca totalmente anulável. Começarei pelas palavras da academia. Para entrar no tema, porém, devo explicar algumas questões prévias sem as quais não se compreende quase nada dos dialetos acadêmicos, porque tão pouco há um único dialeto na questão criminal. Não, não só há vários dialetos acadêmicos, como também não costumam entender-se entre si e, mais do que isso, não é raro que se detestem reciprocamente, embora às vezes não o façam em voz alta. De toda forma, as imputações recíprocas são os temas preferidos dos congressos e seminários. Os matizam e lhes dão sabor. Mais ainda, quando alguém passa de um para outro grupo e consegue dominar o outro dialeto, é considerado um traidor ou um perdido que deixou de ser cientista. Às vezes, a agressividade alcança níveis cômicos, mas que podem se tornar dramáticos, como quando, nos anos 70 do século passado, segundo a posição do dolo na teoria do delito, que então pretendia descobrir subversivos. Vocês sabem qual é a posição do dolo no delito? Podem ficar tranquilos, viver os anos de Matusalém sem sabê-lo e sem que sua existência se altere minimamente. Mas o certo é que há 4 décadas a coisa podia terminar muito mal. Longe de constituir uma crítica negativa, esta é a pura descrição da realidade do mundo acadêmico por dentro, e, da minha parte, creio que é um dado positivo, apesar de seus inconvenientes, porque demonstra o quanto o debate é vivo, a paixão que se coloca, a intensidade das discussões. Tampouco se trata de uma característica contemporânea, nada disso. Foi sempre assim. A história, a tradição oral, os relatos divertidos dos mais velhos e o que vivemos diretamente nos confirmam. Quem participa desse mundo não se aborrece. Posso lhes assegurar que permite conhecer personalidades notáveis, gente com uma capacidade de trabalho e uma sensibilidade e inteligência tais que, se dedicassem a algo com maior rating, teriam se sobressaído em qualquer âmbito. Mas não se alarmem. Meu propósito é traduzir esses dialetos a uma linguagem compreensível para os mortais. Espero ter êxito, e que não me aconteça o que acontece a alguns tradutores que terminam escrevendo espanhol com a estrutura da língua original. Devo confessar que me sinto muito mais seguro por ter o cartunista rap ao meu lado. Dentro de um pouco lhes explicarei a função da arte na criação de estereótipos, e creio que é necessário combater no mesmo campo para desfazer essa construção. Por outra parte, estou seguro que os desenhos de rap perdurarão muito mais do que aquilo que eu digo. Quando há pouco li que Ferro havia falecido, voltaram à minha memória Langostino, Bolido, o Fantasma Benito, Tara Service, o Livro de Ouro de Patoruzu.
Eles estão vivos em mim, desde a infância, mas faz tempo que os que escreviam sobre a questão criminal naqueles anos são só história.